地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa semaninha 12. Nessa primeira aulinha vamos falar acho que da única das equações de Maxwell que a gente não pegou nada ainda para falar, né? Que é a lei de Faraday, né? Vamos tirar consequências físicas aqui. Agora, pela primeira vez, a gente vai começar a discutir uma situação que não é estática ou estacionária, né? E onde você vai ter uma mistura de campo elétrico e magnético, né? Isso vai ser já em TE2, isso vai ser o nosso dia a dia, né? Basicamente aqui tem o Height, né? Mas quase essa semana, o primeiro e o último vídeo, né? São quase todos em cima do Halliday mesmo, né? Então, essa semana é bem tranquila, né? Bora lá. Então, falar da lei de Faraday, discutir lei de corrente induzida, né? E resolver exemplos. No final, só um slidezinho, um negócio só porque o que eu lembrei ali, de falar só a ideia do gerador, né, de corrente alternada, né. Isso aqui vai, de certa forma, ser usado no último vídeo, quando a gente fala de circuito RLC, né. Pode ser o cara que está gerando a corrente alternada que está lá. Então, mas beleza, bora ver. Qual a brincadeira? Tem lei de Faraday, você já conhece, pelo menos já escreveu lá na primeira lista, né. Uma das 4 equações de Maxwell, essa aqui, relaciona o rotacional do E com a derivada no tempo do B, né. Quando você tem uma situação eletrostática, né, cargas paradinhas, nada muda no tempo, esse termo daqui não tem, o campo elétrico o rotacional dele é zero, né, então você tem o campo conservativo, né. Agora, se esse cara não é zero, não é conservativo, a coisa muda, né. Então, não dá para escrever E, por exemplo, como o gradiente de potencial, né, mas não é isso a ideia aqui. A ideia é que você tem essa equação. Vamos escrever ela na forma integral para usar a física 3, né? que é a aplicação meio que a gente precisa aqui. Então eu vou integrar os dois lados de uma superfície aberta, né? E a superfície aberta que é importante, que ela tem uma relação desse dl, aqui eu já estou eu integrei aqui na superfície, a essa integral que eu passei para dentro, né? Tirei a derivada para fora, tanto faz, né? Ficou essa derivada total, esse φ é o fluxo magnético, quer dizer que esse n e esse dl da circulação, eles são ligados por regra da mão direita. Então o n aponta numa direção, a superfície aberta ela não tem uma direção, digamos, natural. Igual a superfície fechada, que a definição sempre é para fora, né? Aqui pode ser para qualquer lado. Então nessa superfície determina o n, e quando você determina o n, com a sua mão direita, ela vai te dar a circulação aqui, do dl, né? Esse daqui é a borda da superfície, esse aqui é a superfície. Beleza. Então a questão é que você tem uma ligação aqui entre a variação do fluxo magnético, então o fluxo magnético tem que variar no tempo, que o campo magnético tem que variar no tempo, né, com você criar uma circulação não nula do campo elétrico, ou seja, esse campo elétrico não ser um campo conservativo, né? Eu vou voltar isso daqui a pouco. Mas a questão é assim, como você pode verificar a ideia, digamos, de que essa variação do campo magnético está criando um campo elétrico, né, girando, né. Você vai fazer um experimentozinho. Olha que figura linda, cara. Então, suponha que você tem um ímã, você tem uma espira, né, aqui só um fio, né, que tem uma certa resistência, e você liga um amperímetro, né. Você pega esse ímã e você faz muito experimental 3. Né, e você aproxima o ímã da espira.
Então, repara quando você aproxima, aqui essas linhas de campo você vai ter mais linhas de campo furando aqui, né? Então você está aumentando o fluxo nessa superfície, né? Então esse fluxo está aumentando ao longo do tempo. Então aqui você vai ter uma derivada não nula, né? No caso, repara que eu vou falar isso mais no outro, essa derivada não nula no caso aqui vai ser positiva, porque está aumentando, né? Isso assumindo que o n está na direção do campo, né? Isso a gente sempre pode fazer um jeito, mas tudo bem, para isso aqui ficar positivo, né? Agora para a gente ver a derivada dele. Então, esse fluxo daqui, obviamente, é positivo, escolhi o n, digamos, para cá, ele está aumentando, então essa derivada é positiva, então esse lado direito é negativo, né? Então, como ele é negativo, o que significa que a circulação do campo elétrico, para onde eu estou integrando esse dl? Né? Se eu escolher o n para cá, então eu estou integrando o dl assim, né? Então, eu integrei ele assim, mas se deu negativo, é porque o campo elétrico é o contrário. Essa é a ideia. Então esse sinal negativo significa que esse campo elétrico está para cá, por isso que essa corrente está feita assim. Como aqui tem um fio, né, um fio condutor, esse campo elétrico está empurrando as carguinhas, né? Então aqui a definição da direção da corrente, digamos, cargas positivas, né? Então esse cara está rodando e esse circuitozinho tem... Aí você bota essa espira, né, você tem um perímetro aqui vai medir uma corrente. Então você verificou que esse campo elétrico foi criado pelo fluxo, pela variação do fluxo do campo magnético aqui. Vamos ver como é que fica essa diferença de potencial aqui, né? Digamos, você pode botar aqui um voltímetro, né? Então, digamos, você tem a sua, vamos dizer, isso aqui é força eletromotriz, que chama, jargão. Isso aqui foi criado por essa variação do fluxo, né? É essa integral. Nosso condutor é ômico, o E é J dividido por sigma. Sigma é a condutividade, né? Ou 1 sobre sigma é ρ, que é a resistividade. Você vai integrar, vamos supor que é tudo constante, né? O círculozinho aqui, o uniforme. Depois a gente vê exemplo, né? Vamos considerar que aqui dá bonitinho. Então aqui dá J vezes L dividido por sigma. O J é o quê? É a corrente pela área, né? Então esse cara ficou o comprimento do circuito, né, dividido pela área e multiplicado por ρ, não, dividido por sigma. É a definição da resistência, né? Então deu RI. Né? A gente só lembra como esse cara não é nulo, né? Esse campo não é conservativo. Então você vê que a diferença de potencial daqui dá certinho. Esse cara cria uma corrente, né? Assim, essa corrente induzida, e aqui é essa corrente induzida, né? Que eu geralmente vou chamar assim. Essa corrente induzida é digamos, se você bota um voltímetro, né, vai dar a voltagem dividida pela resistência, né? Você pode calcular essa corrente. A corrente vai aparecer aqui no perímetro. Ou ao contrário, se você tem um perímetro, você conhece a resistência, você sabe a diferença de potencial criada. Só multiplicar um pelo outro. Então, beleza. Agora a questão é que só para marcar é que, principalmente em Física 3, isso é muito atrelado, essa situação, né, a um circuito ou coisa assim, né? Então parece que você precisa de um aparato experimental para esse campo elétrico existir, de certa forma, assim. Porque o que existe, por exemplo, existe a corrente, né? Na verdade, você não precisa de aparato nenhum. Eu quero dizer assim, essa variação aqui não precisa desse círculo existir de forma física, né? Ele pode ser, digamos, um círculo aqui imaginário. O fato de você ter campo magnético, você imagina uma superfície qualquer, se o fluxo naquela superfície está variando no tempo, esse cara cria um campo elétrico aqui na borda, né? Então lá existe corrente, a ideia daquele aparato para mostrar de certa forma implícita ou até explícita, né, a existência do campo elétrico. Então você botou o aparato e descriou corrente, mas quer dizer assim, o campo elétrico existe por si só, não precisa ter nada ali, não precisa alguém lá e medir ou botar um circuitozinho, né? Então, porque a lei é essa, né? É campo magnético e campo elétrico. Então, quero dizer aqui, por exemplo, vamos supor a situação. Então, eu imaginei uma superfície, aqui, seria esse disco, né? A borda aqui é o círculo roxo, e aqui está furando o campo magnético. Aqui. Eu estou escolhendo N para cá, para esse fluxo ser positivo. Então, esse fluxo aqui é positivo, essa integral aqui é positiva, que está para cá, então minha mão direita está para cá. Então, essa minha circulação, nessa integral, ela é feita assim. Agora vamos discutir mais esse sinal. Esse sinal tem nome, até chama lei de Lenz, né? Então, agora você tem duas situações, né?
se esse fluxo aumenta no tempo, né, igual aquela situação, você está aproximando um ímã, né, então tem mais linhas de campo ali passando nessa superfície imaginária, né, aqui essa derivada é positiva, mas aqui é negativa, então o campo elétrico é oposto à direção que eu estou integrando aqui. Né? Eu estou integrando assim, então o campo elétrico é assado aqui, assim. Então isso aqui foi. E agora, mas vamos supor que fosse o contrário. Né? Você pode, digamos, estar afastando um ímã dessa superfície imaginária aqui. Então se você afasta, né, agora essa derivada é negativa, com esse sinal de menos ficou mais. Né? Então o campo elétrico ele vai seguir a direção aqui da integração de circulação. Né? Então ele vai ser assim. Então repare que o campo magnético está na mesma direção nas duas situações. A questão é o fluxo está aumentando ou diminuindo. Né? Então repara que nos dois casos o que acontece, se você pensar aqui, volta a ideia e bota uma espira aqui. Né? A ideia é para a gente associar coisa que a gente já sabe, mas não precisa da espira. Né? Então repara que na situação 1, né, esse fluxo está aumentando, então esse cara criou um campo elétrico assim. Imagina que aqui tem uma espira, então criou uma corrente nessa direção. Essa corrente nessa direção, você sabe que ela cria um campo magnético também. Então repara que ela vai criar um campo magnético oposto ao campo magnético que está sendo aplicado ali. Né? Então quando o fluxo aumenta, é como se fosse assim, a resposta é sempre o oposto. Né? Se você está aumentando o fluxo, a natureza cria aumentando o fluxo magnético, ela cria um fluxo oposto para diminuir. Né? E se você tenta diminuir, essa situação aqui, então aqui o campo está para cá, furando aqui, tem um φ, mas esse φ está diminuindo o tempo. Né? O campo magnético está ficando mais fraco. Então ele tende a criar uma corrente, é para que na mesma direção, a corrente nesse sentido, se você imagina o fio ali, né? Então ela vai criar um campo magnético na mesma direção do campo que está aplicado. Né? Então se o campo diminui, ele tenta reforçar o campo. Se o campo aumenta, ele tenta diminuir o campo. Então é sempre a situação, ou uma situação oposta. Né? Aí você fala que, mas então isso criou porque eu preciso da espira? Aí não, também. Mas é porque essa é a parte, mesmo sem espira, é a situação, quer dizer assim, um campo elétrico rodando, né, esse cara começa a variar, esse campo elétrico também vai variar no tempo, né, ele também cria campo magnético. Né? Mas essa é outra parte, é outra equação de Maxwell, é de Ampère, só que o termo de Maxwell. Né? Então, mas aqui para a gente imaginar, do jeito que a gente está acostumado com corrente e criando campo magnético, você pode imaginar que aqui é uma espira. Então está tudo certo. Né? Mas não precisa da espira. Mas beleza. Então é isso. Né? De Faraday é isso. Agora o negócio é aplicar. O negócio fica legal. Dá para fazer exemplos bem, exercícios legais. Essa parte eu gosto. É tudo Halliday mesmo. É Halliday. Então a brincadeira aqui é a seguinte. Suponha que você tem esse monte de X. Você tem... Acho que é a figura igual tá. Algum exercício do Halliday mesmo. É um campo magnético entrando no monitor. Né? Mas ele está só nessa parte aqui. Né? Nessa superfície. Então aqui você tem um material condutor, um fio. Né? Esse fio tem uma certa resistência. Eu botei esse R aqui, só para dizer, tudo bem, para dizer que está aqui na parte que eu tenho campo magnético. Vamos supor que aqui é resistência expressiva, aqui eu tenho um fio especial que tem uma resistência R. Né? E alguém vem aqui de fora e puxa. Então, num certo distância de tempo, você tem a velocidade V. Aqui tem uma D. Esse cara tem um comprimento, não interessa tanto, sei lá, L. Mas a parte que está dentro do campo magnético é X. Isso que eu quero dizer. Aqui acaba o campo magnético. Então, quando você puxa, você diminui a área que tem o campo magnético perfurando. Então, você está diminuindo a região onde tem fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? Que é trivial, né? Esse campo magnético é constante uniforme. Então, você vai integrar, vai dar o campo magnético vezes a área que ele está furando. A área que ele está furando é D vezes X. Beleza. Aí vamos derivar isso no tempo, para ver. Quando você deriva isso no tempo, o x muda no tempo que, vamos supor que tem uma certa velocidade v. Né? Ele está saindo. Então essa velocidade v, aqui eu estou pegando o eixo para lá. Né? Então andando para lá é positivo. Né? Então o v é menos dx dt. Né? Porque quando esse cara está andando para cá, o x está diminuindo. Né? Então quer dizer, dx dt é negativo. Né? O x está diminuindo quando o cara está andando para a direita. Então, beleza. Por isso que aqui eu botei, aqui é dx dt, né, mais dx dt menos v, por isso que aqui é menos v. Então, eu quero dizer, essa derivada é negativa. Isso que é importante. Né? Esse cara está diminuindo no tempo e é dado por isso. Né? Então, lá, volta a nossa brincadeirinha.
essa aqui nossa corrente induzida é menos isso, né? Então menos com menos aqui vai ficar mais, né? Esse carinha, então a corrente induzida é isso dividido por R, né? E para onde está essa corrente induzida então? Repara que o fluxo diminui no tempo, então aqui fica com o sinal de mais, então a corrente induzida ela vai seguir digamos, a circulação, né, para, digamos, reforçar o campo magnético, né? Então ele vai circular assim para entrar. É a ideia lá, né? Porque o N aqui, você volta na lei de Faraday, o N que está para dentro, acompanhando o campo magnético, aqui, né? Então esse N está para dentro, então essa circulação aqui é no sentido, a gente está olhando aqui no monitor, no sentido horário, né? Então realmente aqui a corrente está no sentido horário, né? Essa é a ideia aqui. Então você precisa fazer essa análise para saber para qual direção a corrente está indo, que como está diminuindo o fluxo, ele tenta reforçar o fluxo. Então criou aqui sua corrente induzida. Beleza, então a gente tem a corrente, né, pode dividir aqui, né, a correntezinha, e então se aqui tem uma corrente, e aqui tem uma resistência, né, então corrente tem quer dizer, a resistência é o quê? Então, quer dizer, beleza, a resistência corresponde aqui, né, para você achar a corrente. Então, quer dizer assim, se você tem uma corrente, tem um campo para dentro, corrente, campo, força. A gente já viu isso na outra semana. Então tem uma força para cá, né? É a ideia de que a resposta do sistema é sempre, digamos, o contrário do que você está fazendo, né? Ele resiste, né? Então você pega essa espira e puxa, né? Esse cara cria uma força magnética para cá, né? Aí você vai falar, mas não tem força magnética? Aqui tem, né? Mas repara que corrente, campo, força para cima, aqui é corrente, campo, força para baixo. Então aqui ela vai tender, vamos supor que o fio é rígido, né? Aqui ela vai tender a deformar o fio, né? Mas agora aqui não, quer dizer, aqui, esse aqui é para dentro, não tem a força magnética lá de cá, aqui não tem campo, né? Então esse cara se opõe a você puxar, né? Se você fizer a situação ao contrário, se estivesse empurrando você para dentro, ia estar tudo ao contrário, e essa força está para o outro lado, ele ia tentar frear de qualquer jeito, né? Então essa é uma força dissipativa, então, vamos ver até aqui de forma explícita. Então como é que é a dinâmica do sistema? Desde Newton. Então, o somatório da força é massa e velocidade. Vamos supor que aquele fio todo tem a massa m. Então, a priori tem um Joselito puxando, aí a força aqui é a corrente, distância, né, vezes o campo, né, já botei o sinal contrário, né. Então, se eu substituir a corrente induzida, deu isso. Então, repare que é uma força criada aqui para essa corrente induzida que ela é proporcional à velocidade, né. Então, esse aqui é o tipo de força dissipativa, né. Tipo lá no modelinho de Drude, né? Os elétrons iam batendo, apareceu uma força desse jeito, mas isso aqui é legal, que é um exemplo físico bem concreto de você ver o surgimento de uma força dissipativa, né? No sistema físico prior é simples, você bota o campo magnético, puxa, o cara freia, né? Porque às vezes em mecânica você fala, essa força V, mas dá um exemplo, né? Um exemplo físico de uma força V mesmo, tipo o modelo de Drude, mas ele é bem fenomenológico, né? Mas aqui não, aqui dá para entender, aqui dá para entender tudo. Então aparece a força proporcional à velocidade. Vamos supor assim que, só para a gente ter alguns resultados, né, que a força é nula. Então quer dizer assim, alguém deu um arrancão, né, então no instante zero tem uma velocidade de V0, mas o cara soltou, né? Então a partir desse instante não tem mais nada. Então é só a condição inicial, é um V0, e depois não tem força externa nenhuma. Então aqui é zero. Então é só resolver essa equação, né? Derivado do cara dá menos dele mesmo. Então é exponencial de menos um fator t. Esse fator daqui é só passar para cá, esse fator todo aqui, exponencial de menos isso t. Então esse resistência massa dividido por d ao quadrado b quadrado é uma escala de tempo, né? E quando o t fica bem maior do que a escala de tempo, esse cara daqui, essa velocidade aqui vai zerando. Essa velocidade vai diminuindo. Quando o t é bem maior do que essa escala de tempo, que é r m por d quadrado b quadrado, o v é desprezível. Claro, supondo que você está puxando e não acabou, né? O x, né? Porque se você puxar e sair de tudo da parte magnética, mudou o problema. Vamos supor que ainda tem espira dentro do campo magnético, né? Então a velocidade vai diminuindo, né? Ele freia, né? Você dá um arrancão e puxa, ele mexe e freia, né? Ele tende a parar, né? Esse parar é assintótico, né? Mas essa velocidade morre, né? E agora vamos supor que não, o cara puxou e mantém, fica puxando. Velocidade constante para ficar fácil, né? Então aqui é só botar F0. Então aqui virou um sistema linear não homogêneo. Então você tem a solução homogênea e a solução particular. A solução homogênea quando esse cara é zero, já está resolvido, né?
Isso aqui seria uma constante, não é o V0, né? T igual a zero. E aqui uma solução particular bem óbvia, né? Repara que uma solução, se aqui é constante, essa equação tem uma solução para V constante. V constante aqui dá zero, então esse V dá, é só jogar isso para o outro lado, né? Então esse V constante é F0R dividido por esse cara ao quadrado. Então essa aqui é a solução geral. Aqui é constante e tal. Se quiser deixar em termos de V0, pode botar aqui, é só botar aqui T igual a 0 V0 e sumir com esse C, né? Mas a questão é independente de como você coloque, se você deixa tempo suficiente, né, porque mesmo escala de tempo aparece aqui, esse cara some e você vai ter uma velocidade terminal, porque assim, essa velocidade fica constante, né? Então a situação é que você está puxando, a questão é que você pega e puxa, o sistema responde e cria uma força contrária. Uma força induzida, uma força por causa da corrente induzida, uma força magnética contrária. Essa força magnética ela sai de zero, né, ou de um certo valor, e vai... a corrente a priori, vamos supor que inicialmente era zero, mas se for assim, tá um pedaço fora, tudo parado, então não tem força nenhuma, você puxou, né? Então vai começar a criar uma corrente induzida, essa corrente induzida é proporcional à velocidade, né? Então ela vai começar a crescer com a velocidade que eu estou puxando. Então a força vai crescer, 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 até uma hora que ela vai igualar, né? Então uma vez que ela igualou, toda a energia que eu estou botando no sistema, isso que a gente vai ver no próximo, que eu estou botando no sistema para puxar, estou realizando o trabalho, ele vai ser dissipado na resistência, né? Então, dissipado na resistência significa que está nessa força contrária. Então as forças se anulam e o cara vai com uma velocidade constante. Mas vamos ver se se chama de efeito Joule, que eu não tinha falado em momento nenhum, então eu enfiei aqui no meio do exercício, né?